Onde tem que entrar aqui? Para ver. Não dá para ver. Olá, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Olá, igreja querida. Graça e paz. Deus abençoe a todos. A gente está dando início a mais um culto aqui de ensino da palavra do Senhor, nesse formato adequado a esse tempo que a gente está vivendo, mas eu creio que vai ser bênção da mesma forma. Amém? Pega o seu celular aí para mim ver quem que tá no grupo. Espero que você preste bastante atenção no ensino de hoje para que a gente possa ter um aproveitamento bom, né? Glória a Deus, tem bastante gente entrando. Se você estiver online, coloca um amém aí pra gente saber que você entrou, tá bom? Bastante gente, a Dione entrou, a Rose também entrou, a Ademir, o Saná, Juliana, o Zaná também tá, Alex, já. Davi. Bastante gente já tá, já entrou, 19 pessoas, 21 pessoas, glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos dar entrada, vamos dar início a mais um culto de ensino da palavra do Senhor e pedir para que a Raquel leia um salmo para nós. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 91. Vou esperar um pouquinho para você achar. Salmo 91. Você vai achar um pouco diferente porque eu estou lendo da versão A Mensagem. Mas segue aí, tá bom? Mais um pouquinho para dar tempo para você. Salmos 91. Vamos lá. Você que senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo atrás deles. Você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você, a iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa e a você mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar uma música antes da gente começar o ensino? Cante conosco. Não fica só olhando nós a gente cantar, mas cante você também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte
ti, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Céus e céus. E céus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. Vamos orar pela nossa casa nesse momento. Ó Deus, ore comigo. Pegue a mão da tua família, da sua esposa, do seu filho. Eu espero. Pega na mão deles. Em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, pelas nossas famílias, Senhor. Nós somos agradecidos, Senhor, pela essa oportunidade que estamos tendo de estar em Tua presença com a nossa família, Senhor. Abençoa, Pai, guarda, Senhor, dá saúde para cada um deles, ó Senhor, para minha família, Senhor, para os nossos entes queridos, Senhor, ó Deus.
Guarda os nossos parentes, Senhor. Ó Deus, fortalece, Senhor, a cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nesses tempos difíceis, Senhor, que possamos nos apegar a Ti, estarmos debaixo, Senhor, da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, ampara, Senhor, aqueles que estão acamados, Senhor, estão doentes, Senhor, que haja cura, Senhor, nos seus corpos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, para aquelas pessoas, Senhor, que estão com a sua alma ferida, Senhor, em depressão, ferida, Senhor, triste, que o Senhor, em nome de Jesus, restaure, Senhor, a alegria em seus corações e restaure a vida nessas pessoas, Senhor. Que, Senhor, mães que choram pelos seus filhos, pais que choram, ó Senhor, eles tenham a esperança que o Senhor vai alcançar as suas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, da tua igreja, Senhor, na UBBC Mirante, Pai. Cuida da tua igreja, Senhor, em São Paulo, em todos os estados, no Brasil, ó Senhor, nos países, a tua igreja perseguida, Pai. Nós não sabemos como eles estão em toda essa confusão de enfermidade, Senhor. Ó Deus, cuida do teu povo que tem sido perseguido em lugares tão longes, Senhor. Cuida da tua igreja, Pai, que possamos ser fortalecidos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por esse momento que tem nos dado, Senhor. Ó Senhor, que possamos aprender com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém. É um tempinho aqui para mim abrir o meu esboço. Nós já vamos começar. Antes de mais nada, gostaria de dar um recado para vocês. Na sexta-feira, possivelmente nós teremos as nossas células. Neste tempo, nós vamos transformar essas células em live também. Nossos líderes de células estão correndo contra o tempo aí para poder se organizarem. Nós tivemos uma reunião ontem muito proveitosa nesse sentido, porque o sentido das células é a comunhão, é você estar conectado com a igreja, é você estar próximo. Então, as lives elas vão funcionar também para poder você ter acesso, estar conectado com a igreja, com o seu grupo de célula. Então, é uma experiência nova. Então, uma boa notícia, sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos estar já com essas células aí voltando, retornando, se adequando a este momento, ok? E mais um recado que eu tenho para você, talvez você não tenha visto no grupo da igreja hoje, mas nós suspendemos o acampamento para o feriado da Páscoa de 2021, 2, 3 e 4 de abril do ano que vem. E se você já pagou, né, se quiser o reembolso, você pode também ter esse reembolso, procure o Alex para isto. Se você quiser também, você já pagou e quiser deixar como um crédito também para o ano que vem, você pode também deixar como um crédito. E também, se você está pagando ainda, não terminou de pagar e quiser continuar pagando para deixar como crédito, também pode, tá? Uma dessas três opções, você procura o Alex e aí nós vamos ter, você vai poder ter o seu crédito ou o seu dinheiro devolvido, ok? Pega a minha Bíblia para mim, por favor, Raquel. Obrigado. Vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Nós estamos falando sobre intimidade com Deus. Essa já é a 11ª semana que nós estamos falando sobre essa questão, esse tema, na realidade. É um tema muito importante, que é um tema sobre nós termos intimidade com Deus. Já é a 11ª semana.
já falamos bastante coisa, já aprendemos, já pudemos ter a revelação da palavra em muitos aspectos. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema ainda, possivelmente por mais ainda algumas semanas, para até terminar esse tema. E nós vamos falar hoje sobre a questão da obediência, um tema da obediência. Eu dei um título aqui para o nosso tema de hoje, eu coloquei uma obediência mais profunda. Uma obediência mais profunda. Nós vamos ler muitos versículos, então espero que você esteja aí confortável na sua casa, na sala, com os seus familiares, mas pegue aí uma caneta, pegue um caderno, uma folha, anote esses versículos para que você possa depois ler, estudar eles, tá? E aí você vai ter um crescimento espiritual na palavra do Senhor. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse é um tema, o texto onde nós vamos estar focados nessa noite. Vamos ter outros textos, mas eu pediria para que você me acompanhasse com bastante cuidado e bastante atenção. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, é um texto que faz parte do Sermão do Monte. Você sabe que o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele termina no capítulo 7. E é o sermão que o Senhor Jesus pregou. Então, é o próprio Senhor Jesus que está falando aqui sobre a lei, sobre revogar ou não a lei e o seu cumprimento. E quando a gente fala de lei, a gente fala de um mandamento, a gente fala de uma proibição, né? Por exemplo, você tem uma lei que diz que não pode passar no sinal vermelho com o seu carro. É uma lei, é um mandamento. Então você não pode infringir esse mandamento. E quando a gente fala de lei, está falando de mandamento, está falando de obediência. Jesus define, e a gente vê no texto, principalmente no versículo 20 desse que nós acabamos de ler, que Jesus fala sobre porque eu vos digo que se a vossa justiça, né, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Então Jesus, ele define o caráter e as boas obras, né? Como a gente fala de obediência, a gente está falando de obras. Então Jesus define o caráter e as boas obras como justiça. Como justiça. Ele explica que essa justiça é a lei de Deus, é a lei moral de Deus, né? E deve ser
superior à dos escribas e fariseus. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite e a gente vai poder entender um pouquinho o que é essa justiça dos escribas e fariseus, essa obediência dos escribas e fariseus. A gente vai poder falar um pouquinho disso nessa noite. Boas obras, então, são os nossos atos, são as nossas obras de obediência. As nossas obras de obediência. Quando a gente fala de boas obras, né, Jesus é claro no versículo 19, onde ele fala que qualquer um destes, aquele que violar qualquer um desses mandamentos, você vê que o Senhor Jesus está falando de mandamento, né? Ele compara a lei a mandamento. Aquele que violar qualquer um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E o versículo continua: aquele, porém, que observar e ensinar, quer dizer, observar os mandamentos do Senhor e ensinar os mandamentos do Senhor. Vai falar um pouquinho sobre obediência. Então, obedecer o que é obedecer? É praticar e ensinar os mandamentos do Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, que nós acabamos de ler, a parte B do versículo, ela fala assim: aquele, porém, que os observar e ensinar. Então, o mandamento, a lei de Deus, está ali para nós observarmos e ensinarmos. Observar e ensinar. Então, Jesus está falando: aquele que, porém, que observar e ensinar será o que? Grande no reino dos céus. Jesus está falando que aquele que observar e ensinar, aquele que se atentar aos mandamentos do Senhor, obedecer e ensinar outros, será grande no reino dos céus. E essa questão da obediência, do praticar e do ensinar, ele é a exteriorização da nossa fé em Jesus. Quer dizer, os nossos atos, as nossas obras, nossas boas obras, elas são a exteriorização, né? Aquilo que você faz a sua você está exteriorizando, essa é a palavra, a sua fé em Jesus, a nossa fé em Jesus. Em João capítulo 14, verso 21, João capítulo 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que aqui nesse versículo, Jesus está falando que aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, ou seja, que aquele que observa os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, diz o Senhor Jesus, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o nosso amor, nós obedecemos aos mandamentos do Senhor Jesus, né? Porque nós o amamos. Aquele que tem os meus mandamentos, os guardas, esse é o que me ama. Então, quando nós nascemos de novo no reino de Deus, nós não obedecemos porque nós somos obrigados, porque o pastor obriga, ou porque a igreja obriga, ou você se sente obrigado. Não existe obrigação, mas você obedece porque você ama Jesus, aquilo que ele fez na tua vida. Amém? E ele, diz a palavra de Deus, quem tem os mandamentos dele e os guarda, os observa, os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por Deus. Então, se nós amarmos a Jesus de todo o nosso coração, Deus vai nos amar também. E o próprio Senhor Jesus diz aqui que ele também nos amará. E mais do que isso, Jesus fala: eu me manifestarei a ele. Ou seja, eu me revelarei a ele cada vez mais. Essa é a minha oração, para que ele se manifeste, se revele cada vez mais na minha vida e na sua vida, meu irmão. Amém? Se amarmos a Jesus, então,
Se nós amamos a Jesus, se nós dissemos, se nós falamos que nós amamos a Jesus, então nós devemos obedecer a Ele. A chave para uma vida de vitória e também a marca do verdadeiro discípulo de Jesus chama-se obediência. Você quer ser vitorioso na tua vida? Você quer passar por cima das circunstâncias adversas? Você quer ter uma vida de vitória? Ame e obedeça ao Senhor Jesus. Você quer ter uma vida de vitória? Então, seja discípulo de Jesus e obedeça. Aquele que quer desfrutar de uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, deve obedecer a Ele. Amém. Não tem como a gente falar que a gente ama o Senhor, que a gente tem uma intimidade com o Senhor, se a gente não obedecer aos seus mandamentos. Nós devemos obedecer aos seus mandamentos. Então, vamos nos aprofundar agora um pouquinho mais. Hoje é culto de ensino, é um culto diferenciado, é um culto onde nós vamos para a igreja, e hoje nós estamos com a igreja, você está aí na sua casa, eu estou aqui, para a gente aprender um pouco com a palavra de Deus. Vamos se aprofundar um pouco nessa questão da obediência, da lei, né? Você sabe que a lei é o Velho Testamento, está lá entre Gênesis e até Deuteronômio, nós temos a Torá, que era considerada a lei ali para o judeu. Então vamos estudar um pouco sobre Jesus e a lei, Cristo e a lei. Há uma relação entre Jesus e a lei. O próprio Senhor Jesus, no versículo 17, ele fala assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Então Jesus, ele está falando algo aqui para a gente nessa noite. Revogar quer dizer apagar. Eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para apagar a lei. Eu não vim para não cumprir a lei. Ele fala que ele não veio para revogar, mas ele veio para cumprir a lei. Então ele tem uma relação com a lei. Vamos estudar um pouco sobre isso. Há uma relação entre Jesus e a lei. A lei é o Velho Testamento. Jesus é o Novo Testamento. Até Malaquias nós temos o Velho Testamento. A partir de Mateus nós temos o Novo Testamento. E Jesus, então, é o Novo Testamento. Há uma relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Entre o Evangelho, que são as boas novas do reino de Deus, e a lei. A gente tem que entender um pouco isso. O que era a lei no tempo de Jesus? No tempo de Jesus, e para os judeus até hoje, a lei é a Torá. A Torá significa lei. Significa uma instrução revelada. Torá. A Torá era de Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá, então, é a lei. Jesus fala que ele não veio revogar essa lei, ou os profetas do Antigo Testamento. Mas ele veio cumprir. Jesus fala no versículo 17, não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, mas eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. A palavra cumprir, ela abrange todo o Velho Testamento. Jesus cumpriu todo o Velho Testamento. Jesus não deixou de cumprir nem nada do Velho Testamento. Jesus cumpriu tudo. E ele cumpriu no sentido de completá-la. Ou seja, ele fazia parte. Tudo que tem no Velho Testamento a respeito de Jesus se cumpriu. Na sua pessoa, na pessoa de Jesus. Todos os seus ensinamentos e a sua obra
foram todas completadas em Jesus, no Velho Testamento. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? Toda a lei. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Profetas está no Antigo Testamento. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Olha que interessante esse versículo. Está dizendo o seguinte, que Deus falou no Velho Testamento de muitas formas, de muitas maneiras, através dos profetas. Mas nos últimos dias, e você sabe que os últimos dias, quem acompanha os cultos de ensino de quarta sabe que eu vou falar. Os últimos dias significa desde o nascimento de Jesus até a sua volta. A sua segunda vinda, o seu retorno, a volta de Cristo. Então, esses últimos dias, desde quando Jesus nasceu até quando ele vai voltar. Então, nesses últimos dias, e nós estamos nesses últimos dias, porque nós estamos esperando a volta de Cristo. Nesses últimos dias, Deus fala através do Filho, que é Jesus. A quem, diz o escritor de Hebreus, a quem, que é Jesus, constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então Jesus, ele completou todo o Velho Testamento e ainda vai cumprir, porque no futuro, porque nós estamos ainda esperando, nos últimos dias, esperando a segunda vinda de Cristo. Então, a lei de Deus, ela vai se cumprir ainda. Todas as profecias relacionadas ao Senhor Jesus vão se cumprir. Ele completou, ele não revogou, ele não apagou, ele não menosprezou a lei. Não, ele diz no versículo 17 que ele cumpriu. O Velho Testamento, para você entender, imagine um botão de flor e a flor. O botão e a flor. Então, o botão é o Velho Testamento. E a flor é um Novo Testamento. Ele tem o seu valor, é isso que eu quero dizer. O Velho Testamento tem o seu valor. Jesus está nos ensinando isso. E Jesus, então, ele veio para cumprir. Amém? Quem disse esse exemplo que eu acabei de dar, do botão e da flor, é o reverendo Riley. É um teólogo, né? É um teólogo que já faleceu, inclusive. Tudo que o Velho Testamento diz com relação a Jesus aconteceu com ele. Tudo que o Velho Testamento falou sobre Jesus aconteceu. E ainda acontecerá. Aí eu disse para vocês. Em Marcos capítulo 1, verso 15, diz assim: o tempo é chegado, dizia ele. João Batista está falando sobre João Batista. João Batista pregava: o tempo é chegado, dizia ele. O reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Veja, eu queria que você gravasse uma coisa. O tempo é chegado. Sabe, o Velho Testamento falava de Jesus. Se cumpriu e ainda se cumprirá muitas profecias a respeito de Jesus. Mas João Batista, o profeta ali, falando que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. A gente sabe que o reino de Deus é o Senhor Jesus, é o governo de Deus, é o senhorio de Cristo. Então esse tempo chegou e nós estamos nele. Nós estamos nesse tempo, né? Em Mateus capítulo 1, verso 22, também diz algo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que o Senhor dissera pelo profeta. Todas as palavras que os profetas falaram de Jesus se cumpriu. Mateus capítulo 2, verso 23, também diz, e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Jesus foi viver numa cidade de Nazaré. Assim, olha, grave bem isso, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Tudo, eu queria que você compreendesse que tudo que a lei falou sobre Jesus, os profetas falaram sobre Jesus, se cumpriu. Em Mateus capítulo 3, verso 3 também diz, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ou seja, olha, falando aqui, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Este é aquele, falando sobre Jesus, que foi anunciado pelo profeta Isaías, quer dizer, a profecia de Isaías se cumpriu. Por que eu estou falando tantas passagens a respeito do cumprimento das profecias sobre Jesus? Para ressaltar a importância do Velho Testamento. Quando Jesus fala que ele não veio revogar a lei está no Velho Testamento, ele fala, eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. É para nos mostrar algo para nós, que nós vamos chegar lá, tenha um pouco de paciência. Tudo bem? A morte na cruz, como expiação, ela cumpre isso perfeitamente como sistema cerimonial do Velho Testamento. Veja, na lei, quando uma pessoa pecava, precisava pegar um animal. Esse animal tinha que ser perfeito, não poderia ter nenhum defeito. E diz que esse animal era levado até o sacerdote pegava esse animal, levava até o altar, colocava ali a sua mão sobre o animal e imolava aquele animal, ou seja, matava aquele animal, aspergia o sangue ali pelos pecados, né, daquela pessoa que estava levando o animal. A Bíblia diz que aquele sangue daquele animal apenas ele cobria o pecado. Ele cobria o pecado. Lembra do exemplo do botão e da flor? O botão, ele tem a sua importância, mas o cumprimento final é a flor. Veja, o animal lá, ele tem a sua importância, mas ele não era ainda o objetivo final. O animal só cobria o pecado da humanidade, daquele que estava oferecendo o animal. Mas Jesus, a Bíblia diz, que ele é o Cordeiro Santo de Deus. Cordeiro, o animal. E é o Cordeiro Santo de Deus e que tira, ele não apenas cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. Jesus era o objetivo principal do coração de Deus. A lei que falava do animal era como o botão, mas era uma sombra do que haveria de vir. Jesus veio e Jesus é esse Cordeiro que tira o pecado, tirou o nosso pecado na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, porque é maravilhoso isso. É maravilhoso. Em João capítulo 1, verso 29, diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus vindo para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que aquelas cerimônias do Velho Testamento, elas cessaram. Por quê? Porque a cruz de Cristo foi o cumprimento total, né, do plano eterno de Deus para nós. Em Colossenses capítulo 2, verso 17, diz assim, essas coisas são sombras. Colossenses capítulo 2, verso 17, diz assim, essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O animal era a sombra do que haveria de vir, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus cumpriu e obedeceu toda a justiça de Deus, toda a lei. Veja que ele obedeceu Jesus até a morte de cruz.
ele cumpriu a lei. Ele não veio para abolir, ele cumpriu a lei. Ele obedeceu. Jesus obedeceu. Pensa bem. Em Filipenses diz isso, eu não anotei no meu esboço, mas eu vou ler com você. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler para você. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Diz assim. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, que Jesus, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus, ele obedeceu toda a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus. Amém? Amém. Esse foi o versículo 17. Vamos para o versículo 18. O versículo 18 fala assim: porque em verdade eu vos digo, até que o céu, versículo 18 do capítulo 5 de Mateus, não se perca. Diz assim: porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus está falando que vai se cumprir tudo. Passará, diz Jesus, o céu e a terra. Né? Ele fala assim, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio passará, desculpa estou me embaraçando todo aqui, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Olha que coisa, até que tudo se cumpra. Então quer dizer, Jesus está falando isso, que a lei ainda vai se cumprir, até aquele dia que ele vai voltar. Em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, grave bem essa palavra, plenitude dos tempos, ou o tempo ideal, é o tempo que Jesus veio. É o tempo da salvação. Mas vindo a plenitude dos tempos, olha só o que diz o apóstolo Paulo: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aqui o apóstolo Paulo falando que Jesus, né, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a nossa vida que estava debaixo da lei, a fim de sermos adotados como filhos. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Eu estou falando ainda sobre Jesus e a lei. Jesus e a lei, Cristo e a lei. Demonstrando para você que Jesus cumpriu a lei. Jesus obedeceu. Jesus, então, ele não aboliu a lei, ele obedeceu, ele cumpriu a lei. Em Mateus capítulo 3, verso 15, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Veja, a questão da lei, do mandamento, da obediência, Jesus foi obediente. Jesus cumpriu toda a lei, Jesus obedeceu. Amém? Amém. Para a gente encerrar essa questão sobre Jesus e a lei, Mateus capítulo 24, verso 35, diz assim: o céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a lei, ela tem a duração do universo. Ou seja, quando Jesus fala que a lei ela ainda vai se cumprir toda a justiça de Deus, toda a lei de Deus vai se cumprir. Na realidade, Jesus, ele não aboliu a lei, ele cumpriu, ele obedeceu. E Jesus e a lei estão passando juntos. Me entenda muito bem isso. Amém? Estou falando tudo isso para vocês, para demonstrar a questão da obediência. Agora, vamos falar sobre o cristão e a lei. A gente, nós e a lei. Nós e a lei. O versículo 19 do capítulo 5, a parte B do versículo, fala assim: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Veja, Jesus está falando para nós que se nós observarmos e ensinarmos os mandamentos do Senhor, se nós obedecermos, nós seremos considerados grande no reino do Senhor, grande no reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Observar aí, que Jesus está falando, observar e ensinar. Veja no teu versículo aí, na tua Bíblia aí. Está falando observar e ensinar. Observar é obedecer, é praticar. Praticar a palavra do Senhor, praticar a vontade de Deus. Se Jesus obedeceu toda a lei, se Jesus cumpriu toda a lei, nós devemos obedecer, devemos praticar, devemos observar, como o próprio Senhor Jesus fala, e ensinar. Observar e ensinar. Uma coisa que nós precisamos aprender, eu já falei algumas vezes também nos cultos de quarta, é que fé e obediência, elas são os dois lados da mesma moeda. Imagine uma moeda. Uma moeda tem dois lados. De um lado é a fé, do outro é a obediência. Pastor, onde está isso? Vamos lá. Em Marcos capítulo 16, versículo 16a. A parte A do versículo diz assim: quem crer fé e for batizado, obediência, será salvo. Não basta só crer, só ter fé. Não basta também só obedecer e for batizado. E for batizado é a obediência, né? Então, quem crer e for batizado. Tá? Crer, fé e obediência. Não basta só ter fé. Não basta também só obedecer. Quem crer, fé, mas obedecer, será salvo. É o que está escrito aí. Né? Quem crer e for batizado, porque o batismo é uma questão de obediência. O batismo é um mandamento do Senhor. Então, diz respeito à obediência. Então, essa questão de fé e obediência é os dois lados da mesma moeda. Veja que o Senhor Jesus fala, tá? A nossa questão hoje é a obediência, mas ele fala aquele que observar e ensinar. Então não basta também só obedecer, tem que ensinar os outros os mandamentos do Senhor. Grave bem o que eu vou falar para você, meu irmão e minha irmã. Relaxar os mandamentos do Senhor ou diminuir a autoridade dos mandamentos do Senhor é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque a lei não é do homem, é de Deus. O mandamento é do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, porque a igreja do Senhor, ela tem relativizado muito a palavra do Senhor. Ou seja, baixado o padrão, diminuído um pouco o padrão. Ou seja, é só uma mentirinha. Não, é uma mentira. E a Bíblia fala que o pai da mentira é quem? É o diabo. Entende?
Mas muitas pessoas falam, mas é só uma mentirinha, tá relativizando. Deu para entender? Ou, né, a pessoa, ela adultera. E a Bíblia fala, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aliás, isso está no Novo Testamento. Não está nem no Velho. Então veja, quando a gente diminui um pouco, a gente peca. Por quê? Porque os mandamentos não são nossos, nem do pastor, nem da igreja. Os mandamentos é do Senhor, é a lei do Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa questão de obediência, instrução, ensino, prática e ensino, né? A gente nunca deve relativizar, nunca deve diminuir o padrão do reino de Deus. Amém? Amém. Aquele que observar, diz a palavra, o versículo 19, a gente está no versículo 19 aí do capítulo 5 de Mateus, aquele que observar e ensinar, então esse será considerado grande no reino dos céus. Então, o que a gente entende disso? Jesus está falando isso e às vezes a gente não para pensar, mas olha, então a gente entende o seguinte, a grandeza no reino de Deus pertence àqueles que são fiéis no cumprir e no ensinar os mandamentos do Senhor. Se a gente cumprir, for fiel e a gente ensinar, a gente vai ser grande no reino dos céus. Amém? Que nós sejamos grandes soldados do reino de Deus, meu irmão. Que a gente obedeça ao Senhor, que a gente obedeça de coração, a gente vai entrar daqui a pouco nesse aspecto, que a gente obedeça por amor, que a gente ensine os outros a andarem nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor, amém? Que a gente seja esse tipo de crente, de guerreiro do Senhor. A igreja do Senhor está precisando muito de gente de caráter, gente com caráter aprovado, gente que queira realmente pagar o preço, amém? Que nós sejamos esse tipo de soldado, meu irmão. A nobreza, o Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, a nobreza no reino de Deus será conferida de acordo com a obediência. Olha só que frase! A nobreza no reino de Deus será conferida de acordo com a obediência. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Maiores pregadores e teólogos de todos os tempos. Capítulo 5, agora verso 20. A gente já chegou no último versículo do estudo dessa noite. E é aqui que eu queria me ater com vocês. Preste bastante atenção. Não durma. Eu sei que você está na sua casa, que você está aí na sala. Não durma, porque agora que vai vir a revelação. Até agora a gente falou sobre sobre Jesus ter cumprido, ter obedecido a lei, toda a lei. A gente já falou, acabamos de falar sobre essa questão de nós obedecermos a lei, os mandamentos do Senhor. Agora a gente vai entrar nessa questão do versículo 20, que diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça, olha, está falando de justiça, hein? Se a vossa justiça não exceder em muito, ou seja, não ultrapassar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vou ler novamente para que você preste atenção nessas palavras. Olha só, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Posso tomar uma água? À vontade. Veja bem, eu vou ler de novo para você. Porque eu vos digo, Jesus está falando, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele está falando que se não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, não entrará no reino de Deus. Ou seja, é impossível a gente entrar no reino de Deus se não houver um comportamento que exceda, ultrapasse muito a dos escribas e fariseus. Agora, para a gente entender um pouco isso, os fariseus, eles calculavam que existiam 248 mandamentos na lei.
e 365 proibições. Soma 248 mais 365. Olha só que coisa. E a gente está falando sobre obediência, certo? E Jesus está falando, se a sua justiça não ultrapassar, exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Agora veja bem, o fariseu tinha 248 mandamentos e 365 proibições. Ou seja, quase que impossível. Como então exceder a justiça dos fariseus? Como? Como a gente vai suplantar isso? Vamos lá. E aqui que mora a revelação. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar na tua vida. Amém? A justiça do cristão, a nossa justiça, ela ultrapassa em muito a dos fariseus. Em muito. Por quê? Porque não é uma questão de conseguir obedecer a 248 mandamentos e 365 proibições. Não é questão de obedecer, de cumprir, de conseguir obedecer. Essa é a palavra. Não é uma questão de conseguir obedecer, como eles tentavam, como os fariseus tentavam obedecer. Não, não é uma questão disso. A nossa justiça, a justiça do cristão, ela é mais profunda. Por isso que eu dei o tema da nossa mensagem de hoje, nosso estudo, de uma obediência mais profunda. Veja, a nossa justiça é uma justiça mais profunda. Por quê? Porque é uma justiça que vem do coração, não do exterior. O fariseu analisava o que era do exterior, o exterior humano. Ah, não pode lavar a mão dessa maneira, não pode tocar no defunto, não é? Isso é exterior. Grave bem o que eu vou falar para você. Nós obedecemos não porque a gente é obrigado, mas porque a gente quer glorificar a Deus com a nossa obediência. Deus enviou seu único filho. Diz a palavra que ele enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja aqui, Deus nos amou. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que não queríamos Deus, nós que estávamos perdidos, porque era impossível cumprir todos esses mandamentos aí, essas obrigações e mandamentos. Mas Jesus morreu por nós. Nós somos adotados por um Pai maravilhoso. Nós somos filhos de Deus hoje, por causa de Jesus. Nós temos a vida eterna dentro de nós. A vida eterna, a vida que nos completa, aquela vida que ela nos sacia, ela nos completa. Por isso que eu falo que muitas pessoas buscam a felicidade em tantas coisas, na riqueza, nos bens, no trabalho, na satisfação do teu cargo, na sua posição. Meu irmão, você pode procurar a felicidade em tantas coisas, mas a felicidade tem um nome. A felicidade se chama Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você veja, essa vida plena, essa palavra que eu queria me lembrar. Quando a gente fala de vida eterna, a gente está falando de vida plena, vida que satisfaz, vida que completa. Amém? Glória a Deus. Então, veja que nós obedecemos porque a gente reconhece quem é Jesus na nossa vida e o que Ele fez e essa vida plena que está em nós. Amém? Nós não obedecemos porque nós somos obrigados, mas nós obedecemos porque a gente quer glorificar a Deus, porque a gente ama Jesus. E aí, eu vou por uma frase que eu já falei numa das minhas pregações, que a nossa obediência, a base
a base da nossa obediência, base é uma estrutura onde você constrói algo. Então, um alicerce. Então, a base da nossa obediência é o amor que nós temos por Deus. É o teu amor por Deus, é o teu amor por Jesus. Amém? O que significa isso, pastor? Significa o seguinte: eu vou deixar de fazer determinada coisa ou situação porque vai desagradar a Deus. Eu vou magoar Deus. Entende? Amém. Eu vou deixar de falar determinada coisa porque vai desagradar a Jesus, ao Senhor. Então eu vou deixar de fazer isto. Eu vou deixar de fazer determinada coisa porque vai desagradar a Deus. Eu vou perder essa vida que está dentro de mim. Está dando para entender? Amém. Essa questão, essa obediência, ela é muito mais profunda do que simplesmente obedecer a 365 proibições e 248 mandamentos. Os fariseus, eles se contentavam em obedecer a esses 248 mandamentos e 365 proibições. Mas nós não. Nós obedecemos porque nós amamos a Deus. Amém. Porque Ele nos amou primeiro. Amém. Porque o amor dele nos constrangeu. Amém. E porque nós não queremos magoá-lo. Agora, entenda uma coisa. Como é possível a gente obedecer a Deus dessa maneira mais profunda, mais íntima? Como é possível isso? E aí eu vou ler para você 2 profecias para a gente encerrar esse ensino de hoje. Uma profecia que está lá em Jeremias, capítulo 31, verso 33. Diz assim o profeta: mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Deus é que está falando através do profeta Jeremias. Esta é a aliança que eu farei. Qual é a aliança que o Senhor está falando que vai fazer? Porei a minha lei no seu interior. Olha só, está falando de lei aqui. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Deus está falando que Ele colocaria a lei dele no nosso interior e que escreveria a lei dele no nosso coração. Aleluia. E olha o que diz a palavra: e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus ele está colocando a lei dele dentro do nosso coração. Ele está escrevendo a lei dele no nosso interior. E ele está fazendo com que nós sejamos povo dele. Mais uma profecia que está lá em Ezequiel capítulo 36, verso 27. Olha o que diz a palavra: e porei dentro de vós, o Senhor falando, e porei dentro de vós o meu espírito, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, olha o que o profeta está falando, que a palavra de Deus diz que ele colocaria o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo faria com que a gente andasse nos estatutos de Deus. Andasse nos estatutos de Deus, guardássemos os seus juízos e os observássemos. Ou seja, Ele colocaria a lei dentro de nós
poria em nós o seu Espírito dentro de nós, e o Espírito Santo dentro de nós escreveria a lei de Deus em nosso coração. É o Espírito Santo de Deus quem vai escrever a lei de Deus no teu coração, meu irmão. Porque é Ele quem tem o poder de mudar no nosso coração a nossa vida, a nossa maneira de ser, de agir. É uma obediência mais profunda através do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus quem nos transforma, que transforma o nosso coração. Lembra daquele exemplo do oleiro fazendo o vaso? Quando, você sabe, o oleiro faz o vaso, ele pega o barro, ele coloca naquela roda, a roda começa a girar e ele começa a dar forma para aquele vaso, colocando a mão, e aquela mão do oleiro vai dando forma dentro do vaso. O Espírito Santo de Deus é essa mão interior dentro de nós, que nos dá forma, que nos muda, que faz a gente agir, pensar e fazer, praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus. É Ele quem nos transforma, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus quem nos dá esse poder. O poder que está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Como alguém vai ser testemunha de Jesus se não tiver a vida mudada? Se não tiver uma vida de obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus? Veja, esse poder que nos faz com que nós testemunhemos sobre Jesus é porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no nosso interior. Aleluia. Nos transformou em uma nova criatura. Amém? A ação do Espírito Santo de Deus nos transforma à imagem de Jesus. É o Espírito Santo de Deus quem, trabalhando em nosso interior, vai fazer com que a minha vida e a sua fique cada vez mais parecida com a de Jesus. Eu termino esse estudo de hoje lendo o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 e 18 diz assim: pois o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, olha só o final do versículo, eu queria que você prestasse atenção. E o Senhor, que é o Espírito Santo, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém, meu irmão? Eu queria encerrar nessa noite esse estudo orando pela tua vida. Eu queria que você, nesse momento, você estivesse orando comigo. Porque uma pessoa íntima de Deus, nós estamos estudando sobre intimidade com Deus. Uma pessoa íntima com o Senhor é uma pessoa que obedece aos mandamentos do Senhor. É uma pessoa que deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu interior. E ele obedece não porque ele é obrigado, não porque existe uma lei. Ele obedece porque ele ama a Deus. Ele obedece porque a vida dele foi transformada por Deus. Amém? Amém. Queria que você nessa hora orasse comigo. Fechasse os teus olhos. Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de mesmo à distância poder falar com a tua igreja, Senhor. E continuar a estudar a tua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos muda, que nos transforma. Senhor, a minha oração nessa noite
é para que o Teu Santo Espírito revele em cada um de nós áreas que precisam ser mudadas, áreas do nosso coração que precisam se arrepender, que precisam ser entregues, para que não haja espaço a não ser para a Tua presença, Senhor. Amém. A Tua palavra colocou dentro dos nossos corações e que o Senhor escreveria em nossos corações a Tua lei, e o Senhor seria o nosso Deus, nós seríamos Seu povo. Senhor, muda o nosso coração, muda o coração daquele que me ouve nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para transformar a tua vida, para que você seja um melhor pai, para que você seja melhor mãe, para que você cuide bem da tua casa, da tua família, que você seja um melhor esposo, uma melhor esposa, para que o Espírito Santo de Deus te transforme. E você seja uma melhor filha, um melhor filho, um melhor profissional. Essa é a minha oração nessa noite para você. Para que você tenha uma obediência mais profunda. Para que você deixe o Espírito Santo de Deus mudar a tua vida. Amém? Pai querido, edifica uma igreja forte, uma igreja comprometida com a Tua palavra, em obediência a Ti, Senhor. Essa é a minha palavra. Diz o Senhor, porém em vós o meu Espírito dentro de vocês, e escreverei em seus corações a minha lei e os meus mandamentos, e vou fazer com que vocês cumpram, com que vocês realizem, obedeçam, e vocês serão meu povo, diz o Senhor. Amém. E eu serei o vosso Deus. Amém? Meu irmão, que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, que essa palavra possa ter te abençoado, esse ensino possa ter te abençoado. Eu te espero no domingo à noite, no culto da família. Não deixe de participar dos cultos online. Participe das células também, que vão estar online. Ok? É tempo da gente estar conectado, aonde a gente estiver. Na tua casa. Se conecte com os cultos da igreja, meu irmão. Deixe o Senhor trabalhar na tua vida nesse tempo. Amém? Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Amém. Amo todos vocês.